Falar de sertanejo, né? Estilo musical aí polêmico, né? Gosto muito, sou fã, um grande apreciador, né? Mais do que o estilo musical, o estilo de vida, né? Do sertanejo. Sou de Goiânia, né? Não teria como ser diferente, né? Claro que não, tô brincando, né? Odeio essa bosta, não gosto de sertanejo. Não é um estilo musical que me cativa, mas já tive minhas experiências no sertanejo, já fui em shows sertanejos, shows, você ouviu direito no plural, shows sertanejos, né? Inclusive, já fui em um Vila Mix, no estacionamento do Serra Dourada, usando um abadá azul, né? Se é que dá pra ser pior do que isso, né? Mas tem uma dupla que eu gosto, né? Graças à minha mãe. Essa daqui, né? Essa é minha música sertaneja favorita, é essa. O amor se desfez, não deu em nada, você e eu. Enfim, Chico Rei Paraná, né? Levei minha mãe num show deles lá em Ipiranga de Goiás, é a música O Degrau na Escada. Talvez seja a única música sertaneja com a qual eu tenho alguma relação positiva, né? Enfim, brincadeiras à parte, hoje o tema do nosso vídeo é a relação da música sertaneja, o agronegócio, né, e a direita no Brasil, né, a política partidária, né, os partidos de direita do Brasil, né. Então, essa institucionalização política da música sertaneja, que eu acho que cabe a gente utilizar esse termo aí, né, nesse processo. Ainda mais quando a gente pega as eleições, as últimas eleições presidenciais, né, entre Lula e Bolsonaro, né, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, quando foi pro segundo turno, né, o debate, cara, ficou muito no campo cultural, que envolve, é claro, a música sertaneja, que a gente vai falar aqui, né, sobre, sem generalizações, sem estereótipos, né, apesar de essas figuras aí, né, Gustavo Lima e tudo mais, mas esse segundo turno, ele foi disputado muito no campo cultural, né, dos costumes, da religiosidade, enquanto que pautas importantes, né, como rodoviarismo no Brasil, sistema carcerário, né, quase palavrões, né, saúde pública, tudo que tange o neoliberalismo foi ignorado, e tanto o Lula, que eu já deixei claro aqui, né, que eu acho um reformistinha bundão, né, vende até a mãe, né, para conseguir a sua dinâmica de presidencialismo, e o Jair Messias Bolsonaro, né, um asno, um quadrúpede, enfim, então os dois ficaram muito nesse campo, né, dos costumes ali, e tudo o que poderia ser criticado, né, dentro do aspecto neoliberal, ficou intacto. Entre eles, né, é claro, o agronegócio, né, o setor primário, né, o Brasil vem vivendo essa reprimarização da economia, e a gente vai ter que trocar uma ideia sobre isso também. Essa polêmica, né, essa polêmica assim forte entre sertanejo e política, vocês vão lembrar até melhor do que eu, começou com o tal do Zé Neto, que sinceramente eu não sabia quem era, né, até ver ele preocupado com a tatuagem íntima da Anitta, né. A Anitta fez uma tatuagem íntima, que eu sei que desperta curiosidade, né, não que seja o meu caso, mas o Zé Neto ficou muito preocupado, né, com a tatuagem íntima da Anitta, e foi falar da Lei Rouanet, a Lei Rouanet que
até um tempo atrás, limitava, né, o cachê do artista a R$ 45.000, e depois caiu para R$ 3.000, se eu não me engano. Se teve alguma alteração nesse sentido, vocês podem até deixar nos comentários aí, né? Mas até onde eu acompanhei, houve essa redução de cachê máximo, né, do limite. A Lei Rouanet, que tem várias fake news sobre ela também, a gente pode falar sobre isso depois. Enquanto que o Zé Neto, né, fiscal de tatuagem íntima, fez esse discurso, né, num show em Sorriso, Mato Grosso, na tal da Expo Sorriso, e parece que só nesse show foi R$ 400.000 o cachê dele, cachê de dinheiro público. Então você percebe que esse ataque à Lei Rouanet, né, principalmente por parte dessa ala sertanejista do Brasil, é muito para tirar o foco, né, da atenção. E aí é óbvio que o Gustavo Lima, que hoje eu acho, né, isso aqui eu não tenho certeza, eu acho, mas vocês podem confirmar para mim, eu acredito que deve ser o cachê mais caro do Brasil, né, provavelmente. O Gustavo Lima se tornou, né, ele que se diz o embaixador do agronegócio, né. Eu demorei a descobrir do que ele era embaixador, Gustavo Lima, né, não sabia. Falava embaixador, falava, do que esse cara é embaixador, velho, né, da música ruim, da calça apertada, eu nunca sabia que ele era embaixador. E aí descobri que parece que é embaixador do agro, né, e aí dono do frigorífico Goiás, tem um aqui perto aqui da minha casa, aqui, o frigorífico Goiás, né, o helicóptero preto, né, aquele frigorífico é do Gustavo Lima, durante as campanhas eleitorais, tinha lá picanha do mito, todo tipo de coisa patética aí. Mas aí o Gustavo Lima, né, com essas consequências, né, do Zé Neto, é muito louco isso, né, Zé Neto, Lei Rouanet, tatuagem íntima da Anitta, enfim, um suco de Brasil. E aí as atenções se voltaram ao Gustavo Lima, que eu acho, se fosse para chutar qual é o cachê mais caro do Brasil, eu acho que seria o Gustavo Lima, né, provavelmente, deve estar na casa dos 800 mil, sei lá, né? E aí foram ver o caso do Gustavo Lima fazendo shows em cidades, em municípios do Brasil, com PIB, o famoso PIB, Produto Interno Bruto, muito ruim, né? E ganhando cachês altíssimos, né? Pô, há uma ilegalidade nisso? Até onde eu acompanhei não havia ilegalidade, né? O que há é imoralidade. E aí nós voltamos para o debate, né? Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, que ficaram nessa seara da moralidade, dos valores morais, dos bons costumes, aquele lenga-lenga todo, né? Ainda mais num país que super criticou o show da Madonna, que nem era dinheiro público, era capital privado, certo? Ah, enchente no Rio Grande do Sul, certo? Mas o show foi no Rio de Janeiro. E você, que vive fora do Rio Grande do Sul, você deixou de fazer alguma coisa do seu cotidiano por conta das enchentes? Nada fechou, nada parou de funcionar, né? Então, certo? Né? Dentro dessa dinâmica aí. O fato é o seguinte, nas humanas, né, discute-se muito ali, quando você vai ver Adorno, Horkheimer, né, que nem são caras da geografia, né, são caras da escola de Frankfurt. Esses indivíduos foram importantíssimos na análise da indústria cultural, né, e da massificação, né, da cultura de massa. Então, uma indústria que ganha dinheiro para produzir em larga escala elementos culturais que sejam os mais acessíveis possíveis. É errado? Não. Tem coisas boas na cultura de massa que são divertidas, né, que a gente pode gostar, com certeza, porque envolve o gosto pessoal. A questão aqui é a análise do objetivo, né? Qual que é o objetivo da indústria cultural e dessa chamada cultura de massa? Alienação. Alienar o indivíduo, né, para que ele adote um estilo de vida de consumo, né, que ele compre sem questionar-se, sem fazer uma análise crítica, né, do seu entorno, de todo o processo produtivo. Então a indústria cultural é uma estrutura, né, que ela é muito pautada nesse ponto.
E aí você tem autores, né, que entendem o quanto é fundamental, esse controle ideológico da população, né, da sua comunidade, dos seus agentes, né, políticos, todos nós que temos aí participação política, né, tanto no aspecto filosófico, né, quanto na questão político-partidária, correto? Então a indústria cultural tem um peso na questão dos valores, né, certo? Do que é visto positivamente ou não. Então há toda essa dinâmica aí. Quando a gente volta, né, porque eu estava comentando no início do vídeo, Lula e Bolsonaro, quando eles foram para o segundo turno, o apoio deles foi baseado, né, pelos artistas, pela classe artística do Brasil, né? Então o PT aí, a MPB brasileira, né, apoiou o Lula, os artistas da MPB, e o Bolsonaro, que defendia as pautas, né, conservadoras, teve o apoio do sertanejo, né? E eu, que não sou nenhum conhecedor profundo, né, da estética, né, do rolê sertanejo, fico me questionando onde o sertanejo atual e o conservadorismo se encontram, mas tudo bem, enfim. Cara, isso não é uma coisa nova, tá? O apoio, né, do sertanejo às alas conservadoras do Brasil durante a ditadura, né? Talvez a dupla mais famosa, Tunico e Tinoco. Até quem é mais jovem já deve ter ouvido falar de Tunico e Tinoco, né? As nossas mães, nossos pais e avós gostam, né? Tem um carinho. Tunico e Tinoco, né, produziram obras defendendo a ditadura militar, correto? E nos anos 90, né, nós tivemos aí Fernando Collor de Mello, né? Então os sertanejos costumam errar bastante, né, na hora de apoiar ditadura. Fernando Collor de Mello, né, que saiu do poder, né, antes sofreu impeachment, né? Fernando Collor de Mello, na época, com aquele aspecto, né, de playboy, aquele cabelo impecável, que eu tenho muita inveja, claro, nem cabelo eu tenho, né? Ele tinha um cabelo ali com um gel bosano que nunca saía do lugar, maravilhoso, né? Então, além de cabelos, né, você tem que ter uma vida simples, né? Você não pode ter uma vida muito agitada, porque deve prejudicar, ó, o posicionamento dos fios, né? Enfim, mas o Fernando Collor de Mello, na época ele o seu ambiente, né, a famosa Casa da Dinda, e aí tivemos lá, né, Gugu com o Sabadão Sertanejo. Que isso, cara, que maravilha. Nosso querido Gugu Liberato, né, fez ali 2 edições do Sabadão Sertanejo, reunindo uma porrada, né, porque o sertanejo tem isso, né, ele tem uma vantagem. Um é 2, né, porque geralmente são duplas, então quando você chama um, vão 2 caras, então já tem 2 cabeças ali na urna eletrônica, né, então já são 2 votos, correto? A MPB não, né, MPB voz e violão, né, então o cara vota sozinho, então já tem uma vantagem quando você tem um apoio do sertanejo. Então, rolou o Sabadão Sertanejo na Casa da Dinda, essa classe sertaneja apoiando aí Fernando Collor de Mello, que nós sabemos qual foi o fim dele, né, dentro do aspecto, né, ocupando o cargo de presidente do Brasil, né. Então, quando eu pensei no tema desse vídeo aqui, né, que algumas pessoas lá no meu Instagram pediram para eu falar sobre isso, até porque os meus alunos sabem que eu brinco muito, né, com a música sertaneja, até porque nós somos de Goiânia. Então o pessoal fala, Goiânia é a terra do sertanejo. Eu entendo que em Goiânia existe uma infraestrutura, né, que inclusive vai agir como um soft power fabuloso, né, para que os ruralistas, né, eles tenham um peso político enorme, um peso decisório enorme, o lobby é muito grande. Mas eu entendo que Goiânia, com certeza, mas falar que só Goiânia, o Brasil é sertanejo, né? Você pega o Spotify brasileiro, um tempo atrás estive em Ribeirão Preto, São Paulo, troquei essa ideia com a galera lá, a galera também falou que o sertanejo lá dominante, né, no rolê da galera aí. Eu que sou um cara que gosto mais de rap e tal,
Então não é só Goiânia que é assim, o Brasil é sertanejo, né? O Spotify, o top 10 do Brasil só dá sertanejo. Enfim, são coisas a serem analisadas também. Mas quando a gente pega, né, o apoio desses sertanejos ao Bolsonaro, né, no que eu tenho que pensar? Qual que é a posição social de quem apoia o Bolsonaro, cara? Qual é? Então, o embaixador, né? Agora eu já posso chamar o Gustavo Lima de embaixador, nós já temos intimidade aqui. O embaixador, né, é um ruralista, dono de fazendas, né? Inclusive essas fazendas estão no nome de terceiros, é claro. Lógico, né? Nada novo sob o sol. Dono de frigorífico. Então, é muito importante para o Gustavo Lima, por exemplo, ter um candidato que esteja alinhado com as pautas corporativas do agronegócio. Correto? Isso é fundamental, cara. Não tem como fugir disso aí. Então, quando o Gustavo Lima apoia o Bolsonaro, né, fez aquele vídeo dando tiros lá nos Estados Unidos, né, enquanto o bandido está armado, o cidadão de bem está indefeso, né? Talvez agora o Trump discorde dessa ideia de armas, né? Não sei se o Trump mudou de ideia, né? Sobre o armamentismo. Mas é isso. Quando o Gustavo Lima levanta essas pautas, né? Ele levanta nesse sentido, cara. Correto, né? Então, achar que o posicionamento, né, do sertanejo brasileiro é um posicionamento de ressentimento, né? É o cara da zona rural, meu amigo, isso é simplificar, né, uma estrutura muito ampla e complexa, né, desse processo ali. O sertanejo, quando a gente analisa ele, as fases dele, fica nítido que o sertanejo ele foi acompanhando acompanhando e evidenciando, né, mostrando na sua produção audiovisual as transformações socioeconômicas do mundo rural, correto? Então, quando a gente pega, por exemplo, né, falei aqui que o Tunique Tinoco apoiara a ditadura. Ditadura, anos 60, o que estava rolando na zona rural? Revolução Verde, modernização do campo. Então, isso que nós chamamos de agronegócio vem dos anos 60, onde o sertanejo, né, apoiou a ditadura militar. Até porque a ditadura militar, ela amplamente, né, subsidiou a chegada, né, dessa tecnologia agrícola para os latifundiários do Brasil, que era quem tinha condições, né, de comprar essas tecnologias. Então perceba uma coisa, quando a gente fala de sertanejo, apoio ao Bolsonaro, sabe onde que tem que estar a nossa crítica principal? O latifúndio no Brasil, cara. A concentração de terras no Brasil, que é, né, uma coisa assim, né, que está que a gênese dela está na formação e estrutura do nosso território. Período colonial, correto? Né? Toda a dinâmica que foi imposta aqui, a forma como a terra, né, foi disponibilizada no Brasil, e a forma como ela foi também sendo tirada de circulação, quando você analisa a lei de terras, né? Então, tudo isso, cara, tem que estar na nossa crítica, né? Eu posso odiar o Gustavo Lima? Com certeza, né? É muito fácil odiar o Gustavo Lima, mas a sua crítica, ela tem que ter uma base forte, né? A gente tem que criticar o latifúndio, cara. Um país onde é quase um crime falar de reforma agrária, e aí, claro, o risco da reforma agrária, né? Num país que foi colônia, num país onde os negros, né, quando deixaram de ser escravos, não receberam indenização, não tinha mais como comprar a terra, já que agora as terras não eram mais terras livres, você tinha que comprar do Estado. Então o negro não teve acesso à terra no Brasil, né? Quando veio a onda do colonato, o número de imigrantes também que vieram com a promessa de que ganhariam terras e não ganharam, tudo isso foi feito no Brasil, certo? E a ideia de reforma agrária, eu acho isso interessante, né? Parece sempre que ela é uma coisa da pauta da esquerda. A esquerda, sendo que vários países
desenvolvidos, inclusive, né, tiveram reforma agrária, cara. Passaram por uma reforma agrária, certo? A reforma agrária, ela é pontual, ela é necessária, ela é obrigatória no combate à desigualdade socioeconômica, correto? Para que o indivíduo tenha acesso à terra e utilize, né, o uso do solo, dê a ele a possibilidade de obtenção de capital, para que ele possa comprar, né, para que seja produzido produtos de interesse nacional, coisa que também não acontece aqui. O agro, o que o agro alimenta, certo? É soja, é algodão, né? Que vontade de chegar em casa e bater aquele prato de soja. Pelo amor de Deus, né? Quem nos alimenta é o pequeno produtor agrícola, agricultura familiar, né? Responsável pela produção de 70% do alimento no nosso país, correto? Então, essa concentração de terras, então, um espaço muito grande, pertencente a um grupo muito pequeno, usa todo esse espaço para produzir uma coisa só, que é do interesse só deles, certo? Deixa os demais com áreas muito menores. Então, olha a pressão espacial que isso cria, né? Então, é óbvio, né, que a gente não pode simplificar isso falando, né, que o sertanejo sempre é, mas a gente tem que analisar as mudanças no nosso país a partir dessa mecanização agrícola da Revolução Verde, porque é ela que vai causar o êxodo rural, né? Que a gente já pode chamar de desemprego estrutural, que é aquele desemprego onde você é substituído pela tecnologia. Então, o esvaziamento do campo. Então, o migrante, o trabalhador que vai mudando para a cidade, o sertanejo vai acompanhando essas mudanças, né? Essa roupagem, cantando a saudade do campo. Então, por exemplo, a minha mãe é dos anos 60, então ela teve vivência na zona rural, né? Mas ela já foi fazendo essa transição para a zona urbana, né? Aí minha mãe, uma das poucas, né, da geração dela ali que fez uma faculdade, e ela tem esse carinho pela música sertaneja, né? Agora eu não, sou de uma geração que eu já nasci na zona urbana. Então a narrativa já não me prende tanto quanto a minha mãe, né? Essa narrativa, daquela visão meio romantizada do campo, porque o campo ele é violento, a zona rural é violenta, ela é agressiva, principalmente com as mulheres, certo? Então essa coisa lúdica do sertanejo, né? Ela também não é gratuita, né? Ela tem um endereço. Então, dos anos 60 em diante, quando você analisa a estética da música sertaneja, é o que? Rodeio, festa de rodeio, né? A farra, o caminhoneiro, a vida estradeira do caminhoneiro, né? Que passa pelas cidadezinhas e vai deixando saudade, aquela coisa toda. Que o caminhoneiro é essa figura de transição, né? Da zona rural para a zona urbana, transportando a matéria-prima, né? Os caminhoneiros também que abraçaram, né, o conservadorismo no Brasil aí, e que é um setor muito prejudicado, né, por um país que é totalmente dependente do rodoviarismo. E a figura do migrante na cidade, sofrendo na cidade, né, o custo de vida mais alto, as frustrações afetivas, porque na zona rural você tinha uma concepção de família, casamentos que eram feitos mais cedo, né? Agora os casamentos na cidade são mais tardios, então o cara sofre, né? Pela morena, aquela morena diferenciada, correto? Aquela coisa, né? Aquele beijo diferente, faz o cara ficar ali, né? Sofrido, degrau na escada, pensamentos absurdos e o pau tora. Então, essa estética do sertanejo, ela acompanhou a migração, o êxodo rural decorrente da Revolução Verde, né? Essa solidão moderna, né? Tá muito presente nisso daí, correto? E dos anos 90 para os anos 2000, para você ver que tudo é político e que o sertanejo também teve uma relação com os governos do PT no Brasil, né? Que se dizem de esquerda, né? Que o Lula é a maior figura da esquerda brasileira. Talvez para vocês seja, para mim
Não é, certo? Ainda prefiro o Mano Brown, tem outras figuras que eu acho mais interessantes. Então, dos anos 90 para os anos 2000, nós assistimos uma ampliação do ensino superior, né? Decorrente de diversos fatores, mas eu acho que um dos mais importantes que a gente pode falar, né? Com toda aquele otimismo da nova ordem mundial, do BRICS, né? Teve o famoso efeito China, né? Então, a China dos anos 90 para os anos 2000 é uma China que já cresceu, né? É claro que ela ainda não era esse monstro que ela é agora, mas ela também já não era mais o cachorro morto dos anos 60, 70. Então, ela já vinha desde 78 seguindo as reformas do Deng Xiaoping, né? Que ficou famoso pelo socialismo de mercado, né? Um país, dois modelos, dois regimes, onde ele fala que não importa a cor do gato, o que importa é pegar o rato. Então, socialismo de mercado, que é uma, né, quase que ideias antagônicas, né? Se você é socialista, você não é de mercado. Se você é de mercado, você não é socialista. Deng Xiaoping falou, foda-se, não quero saber de presilhas teóricas, né? Do ponto de vista econômico, nós somos de mercado. Do ponto de vista político, o Partido Comunista Chinês vai continuar controlando tudo, sendo orientado por políticas de Estado e não políticas de governo. Então são projetos a longo prazo, não é essas obras de 4 em 4 anos aí, como nós temos aqui na cultura política brasileira. Então nos anos 90 para os anos 2000, a China estava comprando muitas commodities. O Brasil com o agro, né? O agro não é produtor de alimentos, é produtor de commodities. Então a nossa economia, né, cresceu, houve uma saúde econômica, né, na nossa balança comercial. E aí os programas sociais foram viáveis, né, dentro das pautas que o PT tanto levantava. Então, ampliação do ensino superior, né? Então, a vida, né, nas universidades, sertanejo universitário. Então, é daí que vem o sertanejo universitário. E o Lula que trouxe, né, com a sua postura reformista, a consolidação do agronegócio como um setor decisório dentro da Câmara dos Deputados, né? Defendeu a Amazônia na época em detrimento do Cerrado. O Cerrado é um hotspot, né? O Cerrado está aí mais, né, desmatado que o meu cabelo. Então, o efeito China, né, trouxe para o Brasil essa ampliação de crédito, facilitou, né? E com a ampliação de crédito, também a ampliação de consumo, certo? Isso é fundamental. E aí, o sertanejo universitário, sobre o que ele fala? Sobre consumo. Comprar, né, carro, balada sertaneja, certo? Né? Então, tudo isso que nós sabemos das letras, né? O pessoal fala do funk ostentação, mas o sertanejo também já fazia isso, essa ostentação, né? Dodge Ram, Camaro amarelo, enfim, né? Vários carros aí já foram citados, né? Na música sertaneja, e sempre na lógica de acúmulo, né? Consumo e acúmulo, carro, mulheres, como se as mulheres também fossem produtos para serem acumulados e consumidos, e etc, 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 etc. Correto? Então, todo esse boom, né, trouxe para o sertanejo uma mega estrutura. Então, o sertanejo passou a estar presente, né, cada vez mais fortemente nas pecuárias do Brasil afora, nas feiras agrícolas, e sempre no meio de discussões políticas, né? Então ele se tornou o soft power, né, da política partidária de direita do Brasil, né? Criou-se um signo, né, do agroboy, né? É o cara que ele é quase um sex symbol, né? Ele é um galã de rodoviária com a sua calça apertada e etc, né? E o seu carro com som, e ele não gosta, né, das minorias, correto? Defensor da família, tem 3, 4 famílias simultaneamente, enfim, e é muito religioso, católico. Então é show de bola, é bacana demais, faz muito sucesso no Brasil todo, né? Esse indivíduo, né? Os cursos, né, da área de agrárias, correto, né? O pessoal aí que faz algum curso nesse ponto aí das agrárias, algum dos cursos das agrárias,
pode até comentar no vídeo aí, né? Se as pautas progressistas fazem sucesso dentro dos cursos deles, né? Ou se o discurso conservador é mais forte lá dentro. Enfim, eu tenho a minha visão, né? Com relação a isso, né? O João Gomes, né? João Gomes aí eu acho que é Pisadinha, né? Aquele estilo dele lá. Enfim, não sei muito bem. Eu sei que eu gosto um pouco dele porque ele é santista. E eu sei que ele não gosta do Bolsonaro. Mas ele teve show cancelado, né? Acho que foi Imperatriz. Cancelaram o show dele. Marília Mendonça, né? Que infelizmente morreu também. Na época levantou a bandeira do ele não. Foi ameaçada, inclusive ela e a família dela. Enfim. Então, criou-se, né? Essa coisa do bolsonejo aí, que começou com Zé Neto versus Anitta, né? O Zé Neto disse que não precisava de Rouanet, com certeza não, né? Pegando 400 mil, né? De prefeituras. Vai precisar de Rouanet pra quê, né, Zé Neto? Só se você for fazer uma tatuagem íntima tão cara, né? Que custe 400 mil reais, né? Enfim, então ele e a Anitta ali, né? Essa polêmica trouxe esse debate aí. E o caso do Gustavo Lima, né? O caso do Gustavo Lima, acho que foi na Bahia, Teolândia, né? Eu lembro do nome da cidade porque eu tenho um priminho que chama Theo. Então toda vez eu lembro dele, Teolândia, né? A cidade do Theo. Então Teolândia, na Bahia, cidade que não tem nem 20 mil habitantes. E que quem acompanhou, né? O pessoal falou das enchentes no Rio Grande do Sul. Na Bahia também, né? Acho que a nossa empatia não pode ser seletiva, ainda mais num país tão racista quanto o nosso, né? Todo apoio ao Rio Grande do Sul, mas todo apoio a outras áreas do Brasil também, outros estados, inclusive estados onde eu tenha uma grande, né? Um grande percentual de indivíduos negros vivendo ali, né? Então, essa cidade lá na Bahia foi um dos municípios, né, que foi atingido pelas enchentes na época lá. E é uma cidade com poucos mil habitantes aí. E o Gustavo Lima foi lá e só ele, o cachê do show foi de quase 800 mil reais. Né? Esse dia eu estava tendo uma discussão com um amigo não, conhecido, que vive me incomodando nas redes sociais lá. E eu falei para ele, né, dessa questão do escândalo dos shows, né, com dinheiro público. E ele insistindo que era só dividir isso pelo número de ingressos compros, mas eu falei, não é ingressos, né? Tô falando de shows gratuitos, shows que são oferecidos pela prefeitura, nas pecuárias dessa cidade. Então as pessoas não pagam ingresso pro show do Gustavo Lima, né? Ele tá tentando processar isso até hoje, mas eu entendo a dificuldade dele. Enfim, então o Gustavo Lima foi lá nessa cidade, sendo que a prefeita da cidade tinha pedido Pix. Ela pediu Pix, né? Pra população, manda um Pix aí. Brasil, manda um Pix pra gente ajudar os desabrigados, né? Aí, na hora de pagar o show do Gustavo Lima, ela tinha lá mais de 700 mil reais, né? Falando em Pix, né? Vou colocar aí no vídeo o meu Pix também, né? Porque eu também preciso de Pix, né? Para que vocês continuem apoiando o nosso canal, né? Os nossos vídeos aí, correto? Cada Pix que você faz, você me ajuda a tomar mais Monster e reduzir a minha expectativa de vida, né? Que é bacana também, para que a gente possa acabar logo com isso. Tô brincando, enfim. Mas preciso de Pix, né? E também preciso de sugestões para os próximos vídeos aí. Eu pensei em falar de Yuri Lima e Isa, né? Yuri Lima, jogador do Mirassol, traiu a Isa, né? O Yuri Lima parece um pouco o Bolsonaro com as joias, né? Ele ganhou uma joia, um presente. Ele sabia que não deveria estar com aquilo ali, então foi, enfim, Yuri Lima, né? Yuri Lima, meu xará aí. Um Yuri que errou muito, né? Mas também me passou muita raiva no Santos, né? Jogou com a camisa do Santos, Santos também anda mal. Enfim, faz o Pix aí, vou colocar o QR Code na tela, R$1, R$2, 50 centavos, né? 50 centavos é esculacho também, né? Mas, sei lá, manda uns 15 reais aí, né? Legal. Vocês estão ouvindo meu filho tossindo ali, né? Tem criança para sustentar, então manda o Pix, certo? É isso. Obrigado por vocês, tá? Forte abraço, tudo de bom. Até o nosso próximo vídeo aí.